Pode ser que esse vídeo te ajude com as Bulk Vending Machines. Olá, meu nome é Carlos Alexandre, eu sou do canal Ferreiro Machine, operador de Bulk Vending Machines desde o ano de 2010. Aliás, eu até me confundo um pouquinho se foi 2009 ou 2010 que eu comecei a trabalhar com as Vending Machine. Incrível, como que eu não consigo gravar isso daí? Esse dia eu fiz até uma procura nos e-mails antigos, quando eu comprei uma máquina, a primeira máquina que eu comprei foi da Vendimax em Curitiba. E eu fui procurar lá no e-mail, antigamente o e-mail eu usava acho que um outro e-mail, não consegui localizar. Mas quando eu fiz o pedido dessa máquina para ver se eu conseguia encontrar essa nota da primeira máquina que eu adquiri. Então tem vezes que eu me perco um pouquinho, se foi 2009 ou 2010 que eu comecei a trabalhar com Vending Machine. Mas no vídeo de hoje eu quero falar um assunto interessante. Já conversei sobre esse assunto em um vídeo anterior, que deve estar no canal, se você quiser assistir de uma outra forma que eu abordei esse vídeo. Hoje eu estava abordando uma forma e penso eu que vai ser um pouco mais aprofundado. Hoje eu quero falar a respeito do suporte, dos racks, dos pedestais, que são onde a gente coloca as máquinas ali. Quero estar falando a respeito de algumas diferenças entre eles, vantagens, desvantagens, se dá para fabricar em casa ou não. É sobre esse assunto que eu quero abordar com vocês hoje aqui. Primeiramente, vou explicar para vocês então o que é o rack e o pedestal. Como eu já falei, o rack e o pedestal, eles são algumas estruturas que servem para acomodar a máquina, para acomodar a Bulk Vending Machine. Daí já vai surgindo algumas dúvidas, né? Mas toda máquina vai precisar de rack ou pedestal? Não, nem todas as máquinas vai precisar de rack e pedestal. Por que não? Porque tem máquinas que já são fabricadas, já são feitas de uma forma que não precisa, que você pode dispensar esse suporte, o rack ou o pedestal. Então nem todas as máquinas você vai ter necessidade de ter isso daí, mas a maior parte das máquinas comercializadas no Brasil você vai precisar do rack, do pedestal. Vamos lá então, eu quero estar explicando de uma forma mais didática hoje que às vezes vai ter pessoas que não conhecem as Bulk Vending Machines. Às vezes a pessoa está vendo a primeira vez esse vídeo, o primeiro contato com as máquinas de bolinha, então eu vou estar explicando de uma forma bem didática. Então, os mais comuns que a gente tem aqui no Brasil são os pedestais e racks. Então, não é todas as máquinas que precisam isso daí, mas a maior parte das máquinas precisa. Vou mostrar uma máquina aqui que precisa. Ou ela vai precisar de um rack ou vai precisar de um pedestal. Tá aqui, ó. Vou pegar. Aqui, ó. Essa daqui é uma Vending Machine, uma Bulk Vending Machine. Essa máquina a gente precisa do rack ou do pedestal para colocar ela. Mas Alexandre, o que é o rack e o pedestal? O rack e o pedestal são suportes que você coloca a máquina em cima. Para facilitar, eu vou mostrar para vocês um suporte. Eu vou mostrar o pedestal mais usado no Brasil, tá bom? Aqui a gente tem rack e pedestais. Eu vou mostrar o mais usado. Eu já separei um aqui. Fui pegar o rack, pensa nesse negócio pesado. Fiquei ofegante ali agora. Mas vamos lá, hoje esse vídeo vai dar trabalho para fazer, vai ficar pesado aqui. Vamos mostrar aqui então para vocês aprenderem, ó. Isso daqui, ó, tá vendo? É um ferro. E aqui, ó, é ferro também. Tá vendo? Isso aqui é pesado, gente. Eu cansei porque ele é pesadinho. Eu já vou contar algumas particularidades para vocês. E aqui tem uma franja. Mas aqui vamos começar aqui, ó. Esse daqui é um pedestal, que a gente chama. Normalmente pedestal, ele acomoda uma ou duas máquinas. O que diferencia o rack do pedestal? Normalmente o rack é como se fosse uma estante, tá? Se você colocar a tradução de rack em inglês, significa estante. Então a máquina fica acomodada como se fosse uma estante. Nossa, me deu uma canseira aqui de ter pego isso daqui. Deixa eu descansar um pouco aí. Voltei aqui. Mas então esse daqui é um pedestal. Então a diferença do pedestal e do rack é que o rack você acomoda como se fosse uma estante. E normalmente também outra particularidade do rack, ele tem rodinha. Eu já vou mostrar para vocês um rack aqui, tá bom? Esse daqui é o pedestal. Eu vou estar mostrando alguns modelos mais usados no Brasil. Primeiro agora eu quero falar umas particularidades dele, ó. Voltando aqui, ó, já recuperei a força de novo aqui. Esse aqui é pesado. Vamos começar a falar primeiramente a respeito do peso. Olha que interessante. Esse pedestal aqui é um pedestal
pesado e ele tem uma vantagem de ser pesado. Sabe qual que é a vantagem? Ele acomoda com mais segurança a máquina. Mas Alexandre, o que é acomodar com segurança? Vou contar uma história para vocês a respeito do pedestal, de uma ocasião que aconteceu comigo. Olha a importância de você ter um pedestal bom e saber regular ele. Numa ocasião, lá em 2015, numa cidade chamada Ponta Grossa, quem conhece Ponta Grossa aí, comenta aí embaixo. É uma cidade aqui do interior do Paraná, é uma cidade, uma das maiores cidades até do Paraná. A gente tinha uma máquina num restaurante, esse restaurante já não existe mais, tá, gente? Ele já fechou, já fizeram uma fábrica lá nesse mesmo onde era esse ambiente. Mas a gente tinha uma máquina lá e tinha deixado a máquina com o cliente, num local bem bacana. E numa ocasião que passou o tempo pra gente fazer a visita, quando eu chego lá, eu não encontro a máquina. Eu falei, rapaz, que será? Normalmente quem é operador, quando você chega no local que você não vê a máquina tua assim, você já dá até um gelinho na barriga assim, mas depois você vai acostumando com isso daí, tá bom? Não é sempre que acontece isso também, não. É de vez em quando você vai aprendendo a digerir, a administrar essa situação. Mas então eu cheguei lá no restaurante, não encontrei a máquina. Eu já fui meio que esperando assim, falei, o que será que aconteceu com essa máquina? Daí entrei, cheguei no caixa onde estava o dono e o gerente, eu não recordo mais quem era o dono que me atendeu. Daí perguntei, eu sou o Alexandre, que mexer com as maquininhas de bolinha. E normalmente quando eu chego em um ambiente assim, eu vou contar algo para vocês. Eu sempre chego com algo que me identifica que eu sou operador de vending machine. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tô com um pacote aqui, ó. Esse aqui é o pacote de chicletes. Normalmente eu chego com minha bolsa, que é onde vai estar com a máquina de contar a moeda e as chaves, e já chego com um pacote na esquina. Então provavelmente eu cheguei desse jeito assim. Um dia eu conto pra vocês por que eu faço isso. Mas enfim, eu cheguei lá, daí ele pegou e comentou assim, você é o rapaz da máquina, né? Daí ele pegou, aconteceu alguma coisa com a máquina chata ali, e ele foi contar pra mim o que aconteceu. Quando ele chega com a máquina, eu vi só o pedestal lá na frente que tava, a máquina não tava. Ele chega com a máquina toda quebrada. Eu lembro até hoje, era uma máquina igualzinha essa daqui que eu já mostrei. Era uma máquina dessa daqui. E essa máquina, se você derrubar ela, tem grande chance de você quebrar ela. E ele chegou com a máquina tudo quebrada. Daí eu vi a máquina na mão dele trazendo e o pedestal solto, eu já comecei a imaginar o que teria acontecido. Ele pegou e contou pra mim que chegou uma criança, que é um cliente nosso, e viu a máquina lá no pedestal, começou a girar a máquina. Ele fez desse jeito assim, ó. Ele foi explicar pra mim lá. A máquina estava em cima do pedestal e a criança pegou a máquina e começou a girar ela dessa forma assim. Olha a importância de você ter um pedestal bom, mas só ter um pedestal bom não resolve. O cuidado que a gente tem que ter com a máquina. Eu não apertei a máquina de forma suficiente na frange do pedestal. O que aconteceu? A criança achou uma oportunidade, gostou de girar aquilo, derrubou e quebrou a máquina. E ó, pessoal, para quem é operador de vending machine, vai ter operador que faz diferente do que eu. E vai ter operador que faz igual que eu vou estar contando para vocês. Sabe o que aconteceu? Eu não cobrei nada, porque no meu contrato de comodato eu falo que a responsabilidade pela máquina é minha. Eu falo assim que a manutenção e os reparos são meus no meu contratinho de comodato. Então uma vez eu fazendo isso, não tem como eu cobrar do cara ali. Já aconteceu situações de eu acabar cobrando, mas isso aí é no outro vídeo, uma outra situação, isso eu conto pra você. Mas de praxe, de comum, eu não acabo não cobrando. Daí o que aconteceu? Fiquei no prejuízo com a máquina. A máquina quebrou lá pelo fato de eu não ter fixado a máquina de acordo na franja. A franja eu tô tirando aqui, ó. Ela fica aqui nesse pedestal. Tá, só lembrando que é esse daqui ainda. Aqui, ó. Tô tirando. Vou baixar aqui. Isso daqui é a franja, ó. Tá vendo? Eu fixei com os parafusos aqui. Só que aqui na hora de girar eu não girei a máquina suficientemente. Então, para quem já é operador já sabe, você tem que fixar bem aqui e apertar ali de uma forma que ele fica seguro. Então não basta o pedestal ser bom, você tem que também saber utilizar ele. Mas sobre esse pedestal, quero falar mais um pouquinho dele aqui. Esse pedestal ele tem mais uma situação que eu acho interessante. Então você tem que apertar bem ele. E você apertando bem ele aguenta bem a borrachada, ele aguenta bem o trabalho dele, ele faz bem o trabalho dele. O que eu vejo uma vantagem nesse pedestal aqui? Esse pedestal tem uma vantagem. Você viu que ele é pesadinho. Quando eu pego ele eu chego a ficar até ofegante ali com esse pedestal, tá? Ele é um pedestal, salvo engano,
ele pesa 8 quilos esse pedestal aqui. Eu não recordo mais certo não, mas eu lembro que é próximo de 8 quilos. A vantagem de um pedestal pesado é que ele aguenta, também tem um outro comportamento que o nosso cliente, que são as crianças, fazem. Eles chegam na máquina e mexem com a máquina não de girar, mas de empurrar. Com esse pedestal aqui, a criança tem um pouquinho mais de dificuldade. Eu noto também assim, que normalmente são as crianças mais novinhas, que estão andando assim, que tem esse costume de pegar na máquina. Eu já tive a oportunidade de observar e tive a cuidado de observar. Então, ela é mais pesadinha, ela aguenta segurar. Tem uns pedestais, pessoal, que são igualzinho esse daqui. Ele olhando por fora assim, mas ele não é igual esse daqui na verdade. Ele é parecido, melhor dizendo. Dá uma olhada aqui. Esse pedestal, voltando novamente, ele é de ferro fundido. Por isso que ele é pesado. Ele é ferro fundido. Então, dificilmente uma criança consegue tombar ele pelo peso dele. Só que ele tem vantagens e desvantagens. Tem um que é bem parecidinho com ele, que ele é só uma chapa de ferro por fora e é muito leve. Nossa, mas é muito leve mesmo. Você levanta, vai 10 pedestais daquele para dar um peso de um desse daqui, de tão leve que aquele outro lá. Então aquele tem a vantagem no transporte, para você estar levando para ir para cá. Tem mais uma vantagem também aquele outro, que se você mora aí no norte ou mora num local longe da onde tem do grande centro, que é São Paulo, que vende isso, você vai pagar um pouquinho mais caro no frete comprando esse pedestal meu aqui. Esse outro pedestal, a vantagem dele é que é mais barato na hora de você comprar. Ele às vezes não é nem tanto mais barato, mas ele é barato o frete para poder levar. Por que então? Esse pedestal de ferro fundido, ele é pesado e tudo no frete ele é contabilizado pelo peso e pelas dimensões do produto. Então, para quem mora longe, talvez, não sei se seria interessante tá com esse daqui. Você teria que estar calculando esse preço aí. Mas agora, vamos continuar aqui com as histórias dos pedestais. Tem bastante história boa aí, tá, gente? Tem mais histórias aí sobre os pedestais. Vou mostrar um outro modelo para vocês, também que é comum ter. Esse modelo aqui, ó. Dá uma olhada. Ó que interessante. Ele tem umas orelhinhas aqui, ó, que é dobradinha, tá bom? Aqui é a parte de baixo dele. Esse pedestal eu tenho umas histórias bem curiosas com ele. Esse pedestal fui eu que fiz, tá? Eu copiei de um pessoal de São Paulo o desenho, eu olhei o desenho dele e falei assim, eu acho que eu consigo fazer um pedestal desse. E ele não é difícil fazer. Esse pedestal tem uma solução bem interessante. Eu vou estar contando a respeito de algumas particularidades dele. Você consegue fazer aí na sua casa. Para você fazer, você vai precisar de alguns instrumentos, de uma morsa e algumas outras coisas, uma furadeira e algumas outras coisinhas. Você consegue fazer na tua casa. Eu tive uma história muito interessante desse pedestal. Numa ocasião, quando eu acertei fazer esse pedestal, eu até vendi ele pela internet, eu já conto essa história. Mas voltando sobre ele aqui, as particularidades deles. Normalmente pode ver que ele é mais baixo do que o outro. Olha o tamanho que ele tem aqui, ó. Tem 1, 2 palmos e pouquinho. Da altura do chão a máquina vai ficar. Vamos ver o outro, só para você comparar aquele que eu peguei aqui. Tem 2 palmos e pouco. Olha esse aqui a diferença. 1, 2, 3. Então a máquina aqui fica bem mais alta. Ali a máquina fica bem mais baixa. Ele é mais leve. Esse triangular aqui ele é bem mais leve também, tá? Mas pela altura dele, ele fica dá segurança na máquina assim, tá? Até se vocês perguntassem para mim assim, Alexandre, mas qual que você prefere? Esse de ferro fundido ou aquele outro? Se eu fosse começar do zero hoje minha operação de vending machine, eu pegaria esses triangular para a maior parte das máquinas que forem sozinhas, máquinas que for sozinha, eu usar ele sem medo, mas agora na máquina onde eu coloco o extensor, onde tem 2, 3 máquinas, daí eu pegaria aquele outro mais pesado. Então, a escolha disso vai de casa a casa. Cada um vai ter que ver a tua particularidade e ver como que vai fazer para estar escolhendo esses pedestais. Mas sobre esse pedestal triangular ali. Então, ele tem essa vantagem de ser leve. Se eventualmente você encontrar, eu não sei se você vai encontrar ele no mercado para vender. É verdade. A hora que eu fui me tocar disso. Eu acredito que se você procurar, você não vai encontrar para vender esse pedestal. Isso aí, normalmente quem tem é porque a pessoa fez. Eu sei que o pessoal então ali do interior de São Paulo, que tem máquinas que tem esse tipo de pedestal. De uma ocasião, como eu falei, eu vi essa máquina e falei assim, eu acho que eu consigo fazer um desses. E dito e feito. Eu liguei na época
num local chamado Perfilados, Londrina. Vi uma medida mais ou menos, que era um pedestal do cara. Pedi uma chapa para ele lá, pedi para eles cortar, eles cortam a laser essa chapa, tá? Não, ficou um preço bem interessante. Daí a solda eu pedi para um serralheiro fazer aqui. E tem alguns detalhes que você fazem ali que é bem interessante ali, sabia? Para você dobrar aquele ferro ali. Eu lembro que eu deixei no sol, sabia? Você deixa aquela chapa no sol, depois você pega uma luva. Depois tem um esqueminha que você faz ali que você consegue dobrar as pontinhas ali. Então, não trinca, tá? Eu gosto dele porque, qual que é a vantagem dele? Ele não tem muito pontos de contato no chão. Ele tem 3 pontos de contato que são aqueles biquinhos ali que são bem resistentes. E ele tem uma vantagem de que ele não suja o chão lá do estabelecimento onde você fica a máquina de boleia. Aquele outro pedestal que eu mostrei, o primeiro, o pesadão ali, e um outro que é o irmãozinho dele, que eu falei que é o mesmo formato, só que ele é bem mais leve, ele tem um probleminha. O probleminha dele é que se você colocar... Eu não coloco eles onde tem um chão porcelanato muito bonito, porque às vezes a pessoa pega e lava e não enxuga debaixo dele, e se você vai deixando essa máquina com o tempo, ele enferruja e deixa o chão sujo da pessoa. Ó, eu vou colocar uma imagem para você ver um chão sujo da pessoa aí, ó, porque a pessoa, dono do estabelecimento, lavou, não secou e vai deixando com o tempo, ele enferrujou e deixou sujo o chão. Pessoal, é horrível você chegar num local e ver que a tua máquina deixou feio o chão lá. Já aconteceu isso comigo. E o que eu fiz? Eu peguei, conversei com o dono do estabelecimento, eu já tentei eu mesmo limpar o chão na hora ali. Teve uma ocasião que eu não consegui limpar. E o que eu acabei fazendo foi pegar e tá trocando o pedestal por um rack. Eu verifiquei se valia a pena eu tá tirando aquele pedestal e colocando um rack, e já teve momentos em locais que eu já arranquei a máquina fora também, outros eu troquei o pedestal por um rack. Mas ó, tem uma solução também quando isso acontece com você. É sempre bom andar na caixinha de ferramenta, deixei até aqui para facilitar, ó, um spray. Normalmente, às vezes quando eu vejo que, depende do local que eu chego, se eu ver que já tiver meio feinho, eu nem lavo, eu pego, levo um pano já mais sujão um pouco assim, passo ali, às vezes junta telha de aranha, alguma coisa, tiro fora, carco o spray lá, com o sprayzinho desse aqui também, já vai longe ali para não precisar tá trazendo o pedestal para casa, fazendo logística reversa para poder estar arrumando as coisas. Então dá para você dar um jeito lá no estabelecimento mesmo. Já aconteceu também de eu cortar um papelãozinho e colocar debaixo ali assim. Mas já aconteceu também do dono fazer isso, o dono, a gente chegar lá no local, o cara ter colocado algo no chão para não sujar lá. Mas isso aí é raro, tá, gente? Você vai tomar um cuidadinho assim, se vê que é porcelanato, evita colocar isso aqui. O triangular que eu mostrei para vocês aqui, ele é mais difícil de sujar, tá bom? Daí, se for um local mais chique um pouco, coloca já um rack com rodinha lá, que é bem melhor, tá? Foi preciso, já tô mais um pouquinho, tá bom? Mas então, agora eu vou mostrar outros modelos de pedestal para vocês. Esse modelo aqui, ó, vou pegar aqui. Esse daqui também, tá vendo? É um J, ele chama o pedestal em J esse daqui. Esse aqui dá para você colocar tanto uma máquina aqui, outra aqui e duas. Ou você coloca um extensor, fica duas aqui e duas aqui. O total de 4 máquinas, você consegue colocar mais. Ele tem uma base bem grande, ó. Você pode ver que isso aqui eu até pintei já. Ela é bem maior do que a outra, dá quase o dobro da outra lá. Ele é um pedestal seguro também, ele é mais seguro até daquele outro, ele tem uma base bem larga, então você consegue... Essa daqui, primeiro que eu mostrei para vocês, ó, isso daqui. E aquela outra lá, quase o dobro. Não chega a ser o dobro, mas ele é maior. E é cromado esse aqui é um pedestal bem bonito, bem bacana também. Eu até acredito que esse pedestal que eu mostrei para vocês, prata aqui, ele não é feito no Brasil. Eu acredito, tá? Porque esse aqui eu comprei mesmo, de loja desses players maior no Brasil, e eu acredito que esse veio de fora. Quem tinha, aliás, uns pedestais muito bonitos, era uma empresa de Curitiba chamada Vendmax. A Vendmax fechou, mas eu lembro que os pedestais mais bonitos estavam em poder deles ali. Então eram uns pedestais bem interessantes. Mas sobre esse pedestal J aqui. Esse pedestal J, eu tenho poucas unidades dele aqui. Eu não tenho muita unidade dele não. Então... ele não é muito comum no Brasil, é poucas pessoas que vão estar usando eles, mas tem aí, se você procurar, tem também dele para estar vendendo. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar.
Eu falei para vocês que eu fabriquei aqueles pedestais triangular, foi mesmo. Na época eu lembro que eu tinha pegado gosto por fabricar eles, era até gostoso de fazer. E eu lembro que eu até pedi, além de eu comprar lá em Londrina as chapas no perfilado de Londrinas, eu comprei, pedi para fazer também embalagem de isopor, onde eu colocava ela e eu vendia ela. Uma época eu vendi, andei vendendo. Aí sei para alguns operadores no Brasil, ela no formato dentro de uma embalagem bem bacaninha de isopor, assim. Eu recordo que eu fiz 20 embalagens de isopor. Devo ter umas duas que sobrou aqui em casa. Perguntei hoje, né, pro meu pai disse que tem duas guardadas em um local. Aí eu quero ver se eu trago para mostrar para vocês essa embalagem. É bem interessante. E fica seguro e leve e com uma dimensão pequena para poder estar transportando. Então é um pedestal bem legal aquele ali. Eu acho bacana o pedestal, tá bom? Mas eu não, tirando esse pedestal triangular que eu falei que eu já fabriquei, teve uma ocasião também que eu fui atrás para fabricar o pedestal pesado novamente, que é esse aqui, ó. Esse aqui também dá para fabricar aqui, tá, gente? Esse aqui, se você morar em cidade maior um pouco, onde tem uma fundição, você consegue também fabricar. Só que tem um probleminha esse daqui. Eu lembro que eu tive uma dificuldade na hora de fabricar ele. A parte de baixo era tranquila, a pessoa fazia, mas eu recordo que tinha um problema bem aqui, ó. Na hora de você fazer essa franja. Essa franja aqui, a gente tinha que comprar aquelas conexões galvanizadas que tem material de construção e soldava uma chapa reta, assim. Eu lembro que ela não ficava tão bonitinha. No que pesa isso aqui fica escondido, não precisa ficar bonitinho também, né? Manda que se fica com preço mais barato. Mas eu já alerto para você, se você for lá para fazer 5, 10, não vai valer a pena, tá? Não perca tempo com isso, que daí é melhor você drenar energia em outros locais. Se você for fazer em uma quantidade maior, daí vale a pena, dá para fazer, tá bom? Você consegue fazer, assim, achar um serralheiro bom e uma fundição, você não é só na fundição, tá? Se você for na fundição, às vezes o cara não vai dar conta de fazer tudo isso para você. Ele fala que vai fazer só um pedaço, leva o pedestal e mostra para ele lá. O principal que a fundição vai fazer para você vai ser a base ali, que dali que a fundição vai fazer para você. Então a gente tem o pedestal, que ele é mais pesado, eu falei. Tem um que eu não mostrei, que é o irmãozinho desse mais pesado, só que ele é feito de um material mais simples. Tem o pedestal triangular, tem esse J, e quero mostrar mais algumas coisas para vocês aqui a respeito de acomodação e de suporte das máquinas. Agora eu vou mostrar um suporte que eu cheguei a vender esse suporte também pro pessoal de Foz do Iguaçu. Fiz pra mim, mas eu não consegui fazer ele com... Não deu muito prova não, tá, gente? Mas eu vou estar mostrando assim só por a gente estar aumentando essa cultura aí no que se refere às book vending machines, porque pode ser que alguém vai lá e aprimora e fica bom isso daqui. O outro suporte é esse daqui, ó. Esse negócio aqui, eu já fiz um suporte para máquina de balcão. Lá em Curitiba tem um shopping que agora não tá mais isso daqui, tá? Mas numa ocasião a gente acomodou, colocava uma chapinha aqui assim e acomodava a base da máquina aqui, e ela tem uma ventosa. Eu até vim aprender o nome de ventosa olhando isso daqui, que eu não sabia o que é. Ventosa são essas borrachinhas aqui, ó, deixa eu puxar pertinho, que é onde você coloca ela gruda. Então a gente fazia isso, colocava aqui. Por que não deu certo isso daqui? A fixação na máquina, a gente fazia uma estrutura de chapa de ferro aqui, ela aguentava, só que tinha um problema. A ventosa não aguentava. Ela tem 3 ventosas aqui. Esse material aqui, ó, ele é um plástico bem dinâmico. Você pode pegar um estilete e você vai cortando ele aqui. Isso aqui você tem no Mercado Livre para vender, tá? Até o fabricante desse aqui é uma empresa de São Paulo chamada Cobrirel. Acho que é esse que é o nome, não recordo mais certinho, mas é Cobrirel. Faz muito tempo que eu não compro isso daqui desse, porque a gente parou. Nós não conseguimos aperfeiçoar esse produto. Usamos, mas o que dava o defeito então? O defeito, a máquina ficava fixa aqui. Então a gente reforçava com a chapa, estou repetindo a conversa aqui. Só que o problema dava nas ventosas. O que acontecia com as ventosas? Com o tempo, ela perdia a pressão de fixação e a máquina ficava solta. E era um desejo que a gente tinha de conseguir deixar a máquina sem rack. Porque já aconteceu também, a gente tem, tá? A máquina, nós temos 1, 2, 3... que eu lembro são 3 pontos, a gente tem máquina em cima de balcão. Porque o dono, às vezes, por que a gente tem? Não por nossas opções, mas por causa do dono. E um detalhe, normalmente em shopping tem muito regramento, né? Então, a gente tem máquina na praça de alimentação,
O dono da loja não pode colocar, ele tem um alinhamento que ele não pode colocar nada para frente lá. Tem shoppings, tem regras e regras, e shoppings, tá? Mas nesse shopping que a gente tem, ele não pode colocar no alinhamento da frente do estabelecimento comercial dele, da loja dele ali. Então ele tem que colocar para dentro, e normalmente para dentro significa que tem que colocar em cima do balcão. Só para você visualizar como que é as lojas de praça de alimentação, você vai lembrar. Então nessa circunstância a gente tem as máquinas nos balcão das lojas dele lá, e a gente precisou desenvolver, mas lembrando que não deu muita prova para nós não. Mas eu acredito, eu fiz questão de mostrar isso, porque pode ser que alguém acabe desenvolvendo algum suporte que seja mais confiável, e é uma necessidade que nós, operador, ou eu, ou outros eventualmente também que estão assistindo isso, acabem precisando. Qual o outro pedestal que eu quero mostrar para vocês? Agora eu vou estar mudando um pouquinho da conversa. Agora a gente vai estar falando sobre os racks. Eu vou tentar erguer um rack aqui para vocês verem, ó. Olha que interessante aqui, ó. Esse rack aqui. Tá vendo? Ele nem é tão pesado assim, olha lá a rodinha, ó. Vou baixar ele aqui, senão eu já fico ofegante de novo. Também foi para mostrar para vocês. Esse rack aqui, ele é para 6 máquinas. Deixa eu colocar ele aqui. Tem rodízio, tá? Tem rodinha ali. Ele é para 6 máquinas. Você coloca 3 máquinas em cima e 3 máquinas embaixo. Só que tem um detalhe. Dependendo do tipo de máquina que você comprar, você consegue colocar até 10 máquinas. Eu tenho rack desse tamanho aqui que eu coloco 10 máquinas. Eu acho interessante esses rack aqui. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado para comprar ele, tá? Porque não é todo estabelecimento comercial que cabe isso daqui. Tá fazendo uns 2 meses atrás, eu tava no estabelecimento comercial do meu pai aqui na minha cidade. Chega um casal, um rapaz relativamente novo, com a esposa dele. Acho que o rapaz devia ter ali uns 40 anos. Daí ele perguntou assim: ah, é você que é o rapaz que mexe com as máquinas de bolinha e tal lá? Eu falei: sou eu mesmo. Tive uma conversa muito bacana com ele, sabia? Que conversa legal que foi com ele, com a esposa dele. Resumindo, ele veio atrás para colocar uma máquina no estabelecimento comercial dele, que é uma loja de R$1. Ele tem uma loja de R$1 e ele veio conversar comigo. Daí combinei com ele de levar o rack lá. Daí ele falou para mim assim: ó, Alexandre, eu quero que você coloque uma máquina lá, tal. Daí ele queria uma máquina para poder preencher um espaço lá dentro da loja de R$1 dele. Daí eu recordo que eu já tinha visitado a loja dele e eu lembrava assim como que era a interna da loja dele, né? Daí na minha cabeça eu falei assim: nossa, eu vou colocar um rack grande lá, porque daí fica bonito, chama atenção. E o bacana do rack é isso, que ele chama a atenção mesmo das crianças, né? E eu recordo que eu peguei, fui levar, preparei um rack grande desse. Deu o maior sufoco, coloquei em cima da caminhonete, minha caminhonetinha. Chegou na hora de descarregar lá, na hora que, pouquinho antes veio uma lembrança assim: vai lá e mede primeiro para ver se vai dar. Quando eu fui medir lá, pessoal, não cabia. E é pesado um rack desse. Para transportar isso daqui, muitas vezes eu tiro tudo das máquinas, eu deixo tudo colocado as bases em cima das máquinas, mas daí eu tiro a cuba e tiro a carcaça ali onde fica, para ficar um pouco mais leve. Mas nessa ocasião eu recordo que quando eu fui medir, sorte que eu não tirei da máquina, não cabia. Então deu o maior trabalho. É pesado, tá, pessoal? E para você transportar um rack desse com as máquinas, você tem que tomar cuidado, porque se você der uma errada com as rodinhas ali, você quebra as rodinhas dela. Detalhe, esse rack foi feito para colocar 6 máquinas, 3 em cima e 3 embaixo. Até 8 você coloca dependendo do tipo da máquina. Se for máquina globinho, ela não vai caber 10 máquinas de jeito nenhum. A máquina tem que ser um pouco diferente para poder caber 10 máquinas, ou seja, 5 em cima e 5 embaixo. E você tem que tomar alguns cuidados. E em algumas circunstâncias, se você colocar, principalmente se for bolinha, a bolinha é pesada, sabia? Para quem já é operador sabe disso, mas quem é novo, se você for encher de bolinhas que ficam pesos, que você não consegue tirar uma máquina dessa sozinha. Então às vezes tem que acabar até trocando as rodinhas. Olha aqui que já... A gente tem máquinas que a gente coloca esse rodízio aqui, ó, que é um pouquinho maior, tá bom? Esse rodízio aqui daí a gente consegue colocar mais máquinas no rack. Então tem que tomar alguns cuidadinhos na hora que você vai colocar ali, que ele fica sensível um pouco o rack. Mas eu gosto do rack, tá? O rack tem uma história muito bacana, que tem um ponto muito interessante nosso, que eu lembro que deu um maior sufoco para conseguir colocar uma máquina nele. E eu recordo que é um local muito bonito, é um local desse que tem um chão, um piso bem bonito lá. E a dona,
ela falava assim que não queria ficar com a máquina pelo fato que faltava moeda, daí a criança ia chorar na hora lá, e eu recordo que uma máquina dessa salvou o ponto meu. Eu propus para a dona do ponto, falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma máquina que você coloca em cima de um rack que tem rodinha, na hora que acabar as moedinhas você tira a máquina lá e guarda a máquina no cantinho até eu voltar, depois quando eu voltar eu forneço as moedinhas para você novamente, tira da máquina, eu trago também, daí você volta lá. Você acredita que já faz uns 8 anos que eu tenho a máquina no ponto dela e é sempre desse jeito. De vez em quando as pessoas aqui da minha cidade viajam, vão para a capital, né? E algum outro que conhece, que sabe que eu trabalho com isso, eles até, tem um colega meu que é mais chegado, eu que sempre faz essa rota, ele manda até mensagem para mim, falou, ô Alexandre, o ponto lá tirou a maquininha, deve estar sem moeda lá, eu já sei, já vou me preparando para levar a moedinha lá. Mas o rack então tem essa versatilidade, você consegue pegar e rodar ele para lá, para cá, e consegue tá dando esse benefício para o dono do ponto, é de você estar colocando a máquina toda hora mudando de local. Fica mais fácil para a pessoa limpar o chão, a pessoa pode mexer com a maquininha, empurrar para lá, limpa o chão, traz a máquina de volta, não suja o chão, só que ele tem que ter bastante máquina. E o local também tem que ser grande, tá gente? Senão vai acontecer igual a loja de R$1 que eu fiz lá. Depois eu perdi o serviço, fui lá, achei que ia dar certo a máquina, tive que preparar tudo de volta, outras máquinas, para levar nele lá e acabar se adequando ao tamanho do ambiente da pessoa. Mas o rack então tem esse interesse. Agora eu vou contar um suporte que esse daqui poucas pessoas acredito que viram, mas quando eu vi esse suporte eu fiquei muito surpreso. Numa ocasião, nesse mesmo shopping que eu estou falando para você lá em Curitiba, que a gente tem as máquinas para alimentação, a gente tinha num pet shop, tem uma época que tinha umas cápsulas de 1 polegada assim, e uns cachorrinhos, coisa mais lindinha, e vendia bem esses cachorrinhos lá num pet shop que a gente tinha. E numa ocasião a gente foi mexer nessa máquina no pet shop, e eu fui dar uma volta no corredor do shopping, sempre prospectando novo ponto, fui olhar, né? Falei assim, eu lembrava que tinha num corredor lá uns quiosquinhos que vendia celular, essas capinhas, essas coisas, e eu falei assim, vou lá oferecer. Quando eu fui lá oferecer, eu me deparei de longe com um negócio que me chamou muita atenção. Eu vi um monte de máquina. Daí na hora eu fiquei até assim, nossa, perdi uma oportunidade, né, gente? Eu vi o cara encheu de máquina lá. Queria colocar uma máquina aqui nessa região, nesse corredor, né? E eu cheguei lá, uns racks, as coisas mais lindas. O conjunto de máquina mais bonito que eu já vi. Eu tirei foto no celular antigo meu, mas eu perdi essa foto. Mas são racks balcão. Eu vou estar mostrando para vocês. Esse daqui é o rack balcão, tá? É esse aqui. Como eu mostrei ali a imagem dele, aquele ali é um pedaço apenas do rack. Ele era formado por vários balcões daquele ali. Uns de uma cor que era laranja, roxo, esse aqui é azul ou roxo, não sei. São vários. Mas então, olha que interessante essa história. Quando eu fui lá, eu vi esses racks, o cara tinha colocado um monte de máquina, ele tinha colocado umas luzes com os detalhes assim, ficou muito interessante, sabia? Ficou, olha, que lá ficou digno do cara vender daquele jeito para as pessoas lá, a loja tá vendendo, ficou muito bonito. O cara teve uma criatividade muito exemplar, se eu falar para você, foi o rack, o conjunto mais bonito de máquina que eu já vi. E daí sei que eu acabei não deu certo eu colocar a máquina lá, mas aquilo me chamou muita atenção e falei, rapaz, um dia eu quero fazer um negócio desse jeito também. E o que vai acontecer que uns 8 meses depois eu vou acabar comprando esse conjunto de rack do cara. E eu vou contar como que foi. Numa ocasião eu voltei passando com frequência naquele shopping, sempre olhava aquelas máquinas lá. E eu vi que não foi passando um tempo, as máquinas sumiram de lá. Não estava mais no shopping. Eu falei, mas o que será que aconteceu? E eu sempre procurando, como muitos operadores fazem, a gente sempre está procurando novos fornecedores aqui no Brasil e procura daqui e dali. E numa ocasião eu me deparei no OLX, um pessoal vendendo umas máquinas com uns racks bem bonitos, interessantes. Era esses racks que eu tinha visto. Eu acabei até conhecendo ali em Curitiba, perto da Volvo, em Curitiba, aqui na capital do Paraná, tem a fábrica da Volvo. Atrás da Volvo ali tinha um barracão bem grande de um pessoal que mexia com operação de vending machine também. Eles, na verdade, eles trabalhavam, eu recordo, com um negócio de papelaria e acabaram importando essas máquinas lá de fora. E era um local que tinha uma estrutura muito bacana.
E sei que eu acabei negociando, eu fui lá e comprei esses balcões, os racks deles. Não tá montado, pessoal, do jeito que era lá deles. Porque eu não comprei as luzes, que eram as mais bonitas que tinha deles. Assim, na época eu acabei não comprando, eu lembro que era um valor bem alto ali, que tinha uns suportes, assim, com umas luzes bem bacanas. Então esse eu não acabei comprando. Eu comprei só 2 balcões deles e comprei algumas máquinas dele na época, lá, umas máquinas Beaver, cara, só tinha coisa boa lá, sabia? Até numa ocasião eu quero conversar com vocês analisando por que que eu acho, tá? Não sou dono da verdade. Por que que eu acho que não deu certo ele com aquelas máquinas lá, tá? Teve um detalhe aí que faz toda a diferença, tá bom, gente? Pelo menos eu acho, não sou o dono da verdade, tá? Mas enfim, esses balcões são muito bonitos também. Eu passei a admirá-los, eles, se souber trabalhar. Te dá muita criatividade você trabalhar também com esses balcões aí. Eu achei muito legal você colocar as máquinas, fica bonito. Voltando um pouquinho aqui a respeito do rack, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha como que você fixa as máquinas do rack. Você usa essa chapinha aqui. Ela é diferente. No pedestal, a gente fixa com a franja. Essa aqui é a franja e essa franja você fixa a máquina no pedestal. E essa daqui, essa chapinha, a gente fixa a máquina no rack. Pessoal, era isso que eu queria passar hoje para vocês a respeito dos rack e do suporte. Eu acredito que deu para contribuir um pouco com vocês aí nesse universo das Book Vending Machine no Brasil. E vou estar preparando um conteúdo novo, estou tentando me esforçar aqui para sair toda sexta-feira, ter essa disciplina de conseguir estar postando para vocês. E é isso aí, espero que no próximo vídeo eu possa estar contribuindo e ajudando mais um pouco aí com todos nós operadores. Também pode deixar teu comentário aí, se você quiser conhecer algumas imagens, algumas informações um pouquinho diferentes do que esse que eu posto aqui. É só você se inscrever no nosso canal no Telegram, vou deixar o link aí embaixo aí. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!